寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição os últimos vídeos relacionados às últimas teorias, beleza? Então, novamente, só explicando para quem é novo, e isso vai ser todo o vídeo, sempre que eu faço esse quadro teorias, eu sempre faço ela embasado em algum momento histórico de algum país que que a teoria poderia ter dado certo. Aí sim eu dou aí sim eu moldo ela de um modo mais realista para a teoria dar certo, beleza? Eu nunca chego e faço assim, aconteceu porque eu quis, entende? Não, eu pego fatos que poderiam ter dado certo e dou uma mudada, para nossa teoria acontecer. Afinal, senão não seria uma teoria, né? Mas enfim, sem enrolação, vamos direto ao vídeo que hoje, como vocês estão vendo, a teoria, uma teoria minha e se a China fosse um país católico? E olha só, e vocês devem estar pensando, não mano, isso já é forçado. E se eu te falar que não? E se eu te falar que isso realmente já quase aconteceu? Tivemos uma China católica em 1800, e, enfim, e essa história é bem legal e depois eu pretendo fazer um vídeo sobre. Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos à teoria. Mas primeiro eu preciso contextualizar vocês. E durante os anos de 1850 até 1864, aconteceu esses 14 anos da rebelião de Taiping. Essa que foi uma rebelião de cristãos, católicos e muçulmanos, contra a dinastia Qing, França, Estados Unidos e Inglaterra, levando em conta que esses três países ocidentais estavam ali para ajudar a dinastia Qing. E essa rebelião de Taiping aconteceu por causa que um cara, ele se dizia irmão de Jesus. Não estou aqui para falar que ele não era irmão de Jesus, tá? Os religiosos que estão assistindo, por favor. Na visão de Deus, somos todos irmãos, mas enfim. E ele acabou convencendo um monte de gente e não deu certo essa rebelião e ele foi empacotado. Mas e se essa rebelião tivesse dado certo? Aí agora nós começamos a nossa teoria. Bem, vamos lá. Vamos supor que esse cara que agora me falhou o nome, ele conseguiu, apesar dos pesares, avançar de Nanjing até Pequim, Beijing. Então, ele vai lá e ele toma a cidade proibida, que era a cidade dos imperadores, e ele acaba transformando a China num país católico. A China passa a ser uma teocracia católica. Olha só que plot twist da história, hein? Um dos maiores países do mundo sendo católico. Bem, vamos lá. Como é que isso ficaria no decorrer dos anos? Bem, em 1900, já vamos adiantar já para 1900, e possivelmente essa pessoa que começou essa rebelião, ou essa revolução, chame como quiser, ela já estaria presa ou então até mesmo empacotada porque ele era uma pessoa muito autoritária. Então, os chineses não aceitariam isso. Mas, enfim, e daí possivelmente ia ser uma teocracia já um pouco mais tranquila, um negócio um pouco mais de boa. Em 1900 aconteceu a rebelião dos Boxers, porque tinha muito estrangeiro e, obviamente, tinha muitos católicos que estavam convertendo chineses, tinha muito estrangeiro trabalhando enquanto o chinês estava passando fome. E aí os Boxers, que são o pessoal das artes marciais, eles se reuniram com armas, facões e todos os objetos possíveis e foram para cima dos estrangeiros. Como é que isso ficaria?
Bem, eu acredito que a rebelião dos Boxers talvez não aconteceria em uma escala tipo de a China inteira contra 11 países, de 9 a 11 países, né? Então, eu acredito que sim, teríamos uma rebelião dos Boxers, só que ela seria reprimida um pouco antes de ficar um negócio muito mais agressivo, porque a maioria dos chineses acabaria se convertendo ao cristianismo, porque o imperador é quem decide as coisas, isso é até no Japão, enfim, em grande parte dos países da Ásia sempre foi assim. Então, acredito que a maioria dos chineses acabariam se convertendo para o catolicismo em vez do budismo, apesar que essa teocracia, quando ela estava surgindo, quando ela já tinha um belo pedaço de terra, eles permitiam religiões como confucionismo, Sheshenoye, islamismo, budismo e até, óbvio, né, o cristianismo, que era a religião principal. Então, eu acredito que eles teriam uma liberdade religiosa. Beleza, adiantando um pouquinho na história, né, teríamos a Revolução de Xinhai, que foi a revolução que derrubou a dinastia Qin e transformou a China em uma república. Como é que isso ficaria? Bem, eu acredito que não teríamos uma Revolução de Xinhai. Por quê? Porque a dinastia Qing era governada pelos Manchus, né, pelos chineses da etnia Manchu, e essa revolução de Xinhai foi porque os chineses da etnia Han estavam sendo perseguidos e eles acabaram se revoltando. Obviamente que teve muita coisa mais por trás, que eu já fiz vídeo também, só procurar aí no canal. Então eu acredito que não iria ter uma revolução de Xinhai. Então isso ia ter uma grande chance da China ainda ser uma grande monarquia. Mas o porquê que não aconteceria? Porque os chineses que fizeram essa revolução de Taiping, essa rebelião de Taiping, eram os chineses Hans. Então não precisaria de uma maioria étnica derrubar aquele líder por causa de perseguição étnica. Então, possivelmente quem tentaria derrubar seriam os Manchus, que são uma minoria, então obviamente que eles não iriam conseguir. Ok? Primeira Guerra Mundial. Obviamente que, por se tratar de um país cristão, eu acredito que muitos outros países, como a Rússia, como a Alemanha, como países da Europa, evitariam uma guerra, né? Afinal, seria literalmente o maior símbolo de cristianismo no mundo e na Ásia, o que seria um prato cheio para os missionários que quisessem se espalhar para o Sudeste Asiático e para países como Indonésia e Filipinas, e Birmania, Tailândia, enfim, Sudeste Asiático de modo geral. Eu acredito que ninguém iria mexer com a China. Não é só porque ela é cristã que ela é isenta de problemas, não. Mas eu acredito que seria um negócio um tanto quanto... Bem, vamos deixar a China ali quieta, porque ela é o maior símbolo do cristianismo e para a Europa isso ia importar bastante. Então acredito que ninguém iria querer derrubar uma influência cristã. Imagina, você é um cristão e vê um outro cristão atacando o cristão, você pensa, essa religião é uma brincadeira, é uma piada. E vamos derrubar esse cara porque o cristianismo não existe, entende? Só um modo de viver, tá? Não estou falando que cristianismo existe ou não, tá? E, ok, a China ficou neutra durante a Primeira Guerra Mundial, só que tem um problema, que seria o Yuan Shikai. O Yuan Shikai, ele não é um cara cristão, ele nunca foi um cara cristão, e sempre foi um senhor da guerra. E, obviamente, como todo senhor da guerra paz nunca é uma opção, eles não querem ganhar dinheiro, eles só ganham dinheiro fazendo guerras. Eu pareci aqueles hippies, não faça guerra, faça amor, enfim. Mas é a realidade, né? Os senhores da guerra só querem saber de guerra, afinal, se eles não quisessem saber de guerra, eles não seriam senhores da guerra. Mas teria esse problema aí, não teria tanto esse problema porque... a China estaria unificada. Só que o problema seria, uma monarquia cristã não tem um líder cristão.
Apesar que o Wang Xingkai ele era bem ligado ao Ocidente, então para ele se converter para o cristianismo não teria problema nenhum, beleza? Enfim, acabou a Primeira Guerra e o que teríamos em seguida seria a Era dos Senhores da Guerra, né, que foi durante a Primeira Guerra, eliminamos dois em um só, e depois o que teríamos? A Guerra Civil Chinesa, comunistas e nacionalistas. E isso a gente não tira. Por quê? Como assim? Ah, mas você não derrubou a monarquia, então para que teriam governos católicos, governos comunistas, aliás? Justamente pelo fato, né, de que a Guerra Civil Chinesa começou justamente, basicamente, por causa de uma influência, né, da Revolução Russa. E a monarquia russa caiu assim. E óbvio que também, né, durante a Guerra Civil Russa, muitos russos iriam para a Manchúria. Afinal, pelo que eu entendo um pouco de Rússia, alguns deles são ortodoxos, né? Eu sei que ortodoxo não é muito bem católico, mas ainda assim são cristãos. Então, querendo ou não, um país gigante cristão do seu lado, mesmo que seja católico, é vantajoso eu pegar exílio para lá. Então, obviamente que muitos desses russos poderiam ir sim para a Manchúria e eles mesmos acabar fazendo, de certa forma, uma segurança contra os soviéticos ali na fronteira. E bem, agora já adiantando novamente, né, até a Guerra Civil Chinesa, os governos comunistas ou os governos de esquerda eles poderiam sim tentar derrubar essa monarquia cristã, mas eu acredito que não daria certo, porque obviamente, né, que se a China tivesse indo bem e sempre investindo, nunca deixando comida faltar e essas coisas, eu acredito que talvez o governo comunista não teria tanto espaço. E até mesmo podemos dizer que Chiang Kai-shek, sim, ele era católico, então ele poderia sim ser uma figura-chave aí nessa guerra. Então, não tiraríamos a imagem de Chiang Kai-shek nem de Mao Tse-tung. Mas o Chiang Kai-shek, dessa vez, ele não seria o líder, ele não seria o presidente da China, e sim um general. Pois é, reduzimos ele apenas a um general. E ok, tempo vai, tempo vem, 1931, o que acontece? Treta na Manchúria por causa de recursos naturais entre China e Japão. E qual seria o problema daí? O problema seria que dessa vez a China estaria muito mais protegida pelos russos, né, pelo exército branco russo, que não seria um exército oficial da China, quem sabe até poderia ser, mas vamos dizer que sim, eles eram basicamente uma milícia que estavam ali para proteger ali um pouco ali da cultura ortodoxa russa. E eles não deixariam os japoneses ali invadir. O mais provável de acontecer seria o Puyi e alguns manchus pegarem exílio no Japão. Aí tudo bem. Então, nesse caso, a Manchúria talvez não seria tocada e a Guerra Civil Chinesa poderia até mesmo acabar um pouco mais rápido, já que não teriam espaços para os soviéticos abrirem caminho para entregar arma e coisas para os comunistas, né, para Mao Tse-tung. E obviamente que o Ocidente iria ajudar muito mais a China. Afinal, novamente, um gigante católico na Ásia, do lado de um gigante comunista, é vantajoso para criar um desequilíbrio e esse gigante comunista ficar esperto com esse gigante católico. Então, né, obviamente que os comunistas talvez iriam perder. Mas não vamos isentar a Segunda Guerra Mundial e a invasão japonesa na China. Mas qual seria o motivo da invasão japonesa? Bem, lembra que eu falei que o Puyi pegou exílio? Então, o motivo da invasão japonesa, bem provável que seria por querer colocar um governo fantoche ali
e deixar a China pró-Japão. Mas aí teríamos um outro porém. O Ocidente, a Europa e até mesmo talvez a Alemanha nazista e a Itália poderiam meio que repudiar essa atitude do Japão, não porque eles, oh meu Deus, eles eram, não, eles não eram bonzinhos por isso, só que, né, novamente, uma influência católica é muito melhor do que uma influência budista. Então, e sem contar que, né, a Alemanha e todos os países ali seriam muito mais chegados na China do que com o Japão. Não estou falando que a China seria um país fascista, nazista, enfim. E beleza, seguimos normal aí até o final da guerra e entramos na Guerra Fria. E aí que as coisas podem complicar um pouco para a China. Por quê? O porquê tem a região de Xinjiang, e essa região de Xinjiang a União Soviética uma vez já tentou pegar, não para anexar na União Soviética, mas sim para fazer uma espécie de estado tampão, justamente porque a China não era uma China comunista. E como é que seria nesse caso da Guerra Fria? Possivelmente a União Soviética iria financiar sim algum separatismo, justamente por estar fazendo fronteira. Tem o Paquistão, apesar de nesse tempo ele estar tretando com a Índia, mas ainda assim é um questão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão. Então esses questões aí queriam fazer fronteira com Xinjiang, eles iriam sim fornecer bastante arma, eles iriam sim fornecer bastante coisa para Xinjiang, justamente para causar vários atentados, para causar vários tumultos ali na China, para deixar o exército chinês distraído. Mas isso não significa que eles queriam uma república comunista muçulmana. Não, até porque, né, comunismo e religião não se misturam. República socialista, enfim. Não, eles queriam mais novamente para fazer um estado tampão e para deixar os chineses sempre ocupados e sem ficar com medo de uma invasão ali pela fronteira. Afinal, né, do comunismo e catolicismo são duas coisas totalmente opostas. E ok, essas coisas vão indo, esses grupos muçulmanos são financiados e isso sim vai sim ter um problema. Só que a China nesse caso, né, ou o Reino Celestial, como era chamado, né, a monarquia proposta pelo cara ali que começou a rebelião de Taiping. Inclusive, essa daqui é a bandeira que ele mesmo criou, né, que eles mesmos levantavam. Então, bem, o país teria essa bandeira e eles teriam bastante problemas com fronteiras com países muçulmanos. Só que, obviamente, eles seriam financiados pelo Ocidente, parênteses, Estados Unidos, fecha parênteses. E eles talvez conseguiriam manter, e é capaz até mesmo, né, de toda aquela treta do 11 de setembro, os Estados Unidos chegar e falar assim, opa, precisa de uma ajuda aí, meu consagrado. Porque seria muito mais estratégico e muito mais barato eles deixarem bases ali, na região ali de Xinjiang, na região ali, fronteira ali, para ir para o Afeganistão, para o Paquistão, entende? Então isso iria facilitar muito mais o trabalho dos Estados Unidos. E hoje em dia, a Cidade Proibida, eu acredito que seria basicamente o maior local religioso do mundo, muito mais que o Vaticano. Até porque o Angkor Wat do Camboja, é muito maior que o Vaticano. Não é bem muito maior, né? Mas é o triplo do Vaticano. E, mano, imagina a Cidade Proibida, as dimensões que ela tem, tudo aquilo sendo um negócio todo cristão, todo católico, cheio de cruz, imagem de Jesus. Possivelmente não teríamos uma foto do Mao Tse Tung ali, e sim uma cruz, ou então uma imagem de Jesus. Não dá para saber exatamente, mas ainda assim, né, seria um negócio totalmente diferente. Beleza? E o que vocês acharam dessa teoria? O que vocês acharam que faltou? O que vocês acharam que ficou devendo? E o que vocês acrescentariam? Beleza? Deixem suas teorias, eu demoro, mas eu faço. As que eu não fiz ainda é porque eu estou estudando sobre.
Então eu peço desculpas por essa demora, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Segue lá no Insta, dê like nesse vídeo, curte, compartilha. Falou e fui!